Olá, alunos do sexto ano, estamos iniciando mais uma semana com conteúdo novo. Hoje vamos estudar sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga é conhecida por sua profunda influência sobre o mundo ocidental, criadora de muitos de seus valores na filosofia, na retórica, na história, na democracia, no teatro, política e muitas outras áreas que se desenvolveram primeiro na Grécia Antiga e foi a base para tudo que vivemos hoje na questão do conhecimento. Veja a imagem ao lado, alguns aspectos da cultura da Grécia Antiga. Então, a Grécia Antiga era o que chamava de uma concha de retalhos, né? Vários povos que viveram lá e acabaram influenciando o modo de vida. Cada cidade tinha o seu próprio estilo. Então, vamos ver aqui o início da história da Grécia Antiga, os primeiros povos que viveram lá na Grécia. A civilização grega surgiu entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo. Formou-se após a migração de povos nômades por volta do século 7 e 5 a.C. Foi quando as migrações aconteceram pelo mar Mediterrâneo e acabou tendo um grande crescimento na região, né, surgindo vários territórios e a necessidade também de procurar outros para poderem fazer a agricultura. Então, eles foram para a região da Trácia, onde os gregos fundaram suas primeiras colônias, que fica na parte sul da Península Itálica, na Itália, e na região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Então, na ilha de Creta, que fica ao sul do Mar Egeu, né, surgiu a primeira civilização da Grécia Antiga, em Creta, sendo uma civilização bastante ligada à vida ao mar, porque era uma ilha, então eles tinham que sair sempre para o mar em busca do comércio e da agricultura também. Além disso, a ilha de Creta era um ponto de encontro entre os povos da Grécia continental, que viviam no continente, e os que viviam na região do Egito Antigo e da Mesopotâmia, que a gente já falou. Né? Por conta desse contato diversificado com diversos povos, o desenvolvimento da cultura ficou bastante rica, né? Então, eles valorizavam a beleza e as expressões artísticas de vários lugares. Essa civilização ficou conhecida como civilização cretense ou civilização minoica, pelo fato dos seus reis serem chamados de Minos. No que se refere à política, eles eram caracterizados como monarquia, ou seja, o rei era que governava. Então, o núcleo de formação do povo grego foram os genos, que foram os primeiros grupos nômades governados por patriarcas, uma pessoa mais velha do grupo, né? Eles viviam da agricultura e do pastoreio. Esses genos evoluíam, construíam as primeiras cidades-estados gregas, né? E foi desenvolvendo toda a civilização grega que conhecemos hoje. Então, as duas principais cidades da Grécia foram Esparta e Atenas. Vamos ver aqui agora como é que funcionava a política na Grécia Antiga. Vocês sabem que cada cidade tinha seu jeito de administrar e a sua sociedade. Então, as cidades eram bem definidas e independentes, cada um tinha a sua. Então, na Grécia Antiga, não existia um país unificado, um único país, né? Era um conjunto de cidades que compartilhavam costumes, algumas leis e uma língua, né? Porém, muitas dessas cidades não se davam muito bem e eram inimigas uma das outras, né? Como o caso clássico das duas principais cidades, Esparta e Atenas, que viviam em conflito. De todas as formas, no período clássico, os gregos buscavam maneiras de cultivar a beleza e a virtude, e faziam isso desenvolvendo a arte, a pintura, a arquitetura, a música, a escultura e também o teatro, né? Além da democracia que surgiu, que nasceu na Grécia Antiga, mais precisamente na cidade de Atenas. Então, vamos ver aqui como funcionava a economia na Grécia Antiga. A economia dos gregos baseava-se no cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos. O artesanato tinha destaque para a cerâmica e tinha grande aceitação no mar Mediterrâneo, onde eles iam comercializar com outros países. Através do comércio marítimo, os gregos transportavam vinhos, azeites e perfumes
Esses transportes ocorriam por várias partes da península onde eles viviam. Isso fez com que os gregos tivessem um desenvolvimento econômico considerável. Por isso, o dracma, que era uma moeda de metal, começou a ser criado para poder facilitar a compra e a venda. Né? O comércio marítimo fez os gregos alcançarem grande desenvolvimento. Então, eles lá também tinham escravos, que eram prisioneiros de guerra, ou devedores, que normalmente se tornava mão de obra para ser utilizada no comércio. Né? Então, aqui, vamos ver aqui mais um pouquinho sobre o ponto da cultura, como é que se desenvolveu a cultura e a religião na Grécia Antiga, que é uma cultura bastante rica. Então, a Grécia Antiga contribuiu bastante para a cultura que temos hoje, né? Seja na cultura, no teatro, no esporte, nos estudos, muita coisa teve por base a cultura grega. Então, um dos principais fatores tem a música, o teatro, a literatura, né, que faz as bases dos heróis, que tem a ver com a religião grega. Então, aqui vemos, vocês podem observar nessa imagem, o teatro grego, onde aconteciam as peças teatrais bem famosas. Quase toda a cidade tinha esse espaço para apresentar as comédias e as tragédias. Então, a Grécia Antiga foi o berço do teatro. Tinha também a parte musical dos instrumentos e também na parte do esporte foi onde surgiu os Jogos Olímpicos. Surgiu na cidade de Olímpia, por isso o nome Olímpicos. E os jogos teriam surgido, a ideia era fazer uma homenagem aos deuses, sendo o esporte uma importante forma de celebrar a aliança, a união entre os povos. Além disso, surgiu também outros conhecimentos, como a filosofia. Temos também a parte da dramaturgia, por causa do teatro. Em quase todas as cidades gregas possuem os teatros, onde os atores apresentavam peças dramáticas ou comédias, mas tinha também uma rica poesia, a história, as artes plásticas e a arquitetura, que também foram muito importantes para a cultura grega. Aqui vemos a parte da religião grega. Ela era politeísta, o que é isso? Eles acreditavam em muitos deuses. O principal deus dele era Zeus, que era o pai de todos os deuses, mas tinham outras divindades. Por exemplo, Atena, que era a deusa da arte, Apolo, deus do sol, Artemis, deusa da caça e protetora das cidades, Afrodite, deusa do amor, Deméter, deusa das colheitas, Hermes era um mensageiro dos deuses. Então havia vários heróis, lendas e mitos gregos que até hoje a gente escuta falar, uma cultura bastante rica. Vocês podem, tem mais aqui algumas informações sobre os deuses e sobre a religião grega. Agora nós vamos ver um pouco sobre as principais cidades gregas, Atenas e Esparta. Cada cidade tinha sua própria organização social. Algumas, como Atenas, permitiam a escravidão por causa das guerras ou dívidas. Já Esparta, por exemplo, não tinha muitos escravos. Esparta contava com servos estatais, eram chamados de ilotas, que pertenciam ao governo espartano. Tanto Atenas como Esparta contavam com uma oligarquia que tinha o trabalho de governar, um grupo de pessoas que governava a cidade. Quem também dispunha de poder para governar eram os proprietários de terras cultiváveis. Em Atenas, a educação desenvolveu um equilíbrio entre mente e o corpo. Tinha o estudo e tinha a parte física. A sociedade era constituída por 3 grupos. O primeiro grupo era dos cidadãos, que eram homens livres com mais de 18 anos, filhos de pai e mãe atenienses. Esse grupo era chamado de eupátridas, que significa cidadãos. Eram antepassados, né, dos que primeiros fundaram Atenas. Então, eles eram chamados de filhos de cidadãos. Participavam da Assembleia, que era o órgão político responsável por votar as leis e o projeto da cidade, decidindo como iria ser gasto o dinheiro. Então, só os eupátridas, que eram os cidadãos, participavam da Assembleia. Em Atenas também existia outro grupo, que eram os metecos, que era o nome dado aos estrangeiros. Eles não podiam participar da política, mas tinham certa liberdade, né? Não tinham muitos privilégios, mas podiam exercer atividades sociais e intelectuais. O terceiro grupo de Atenas eram os escravos, que era metade da população, mas muitos ocupavam posição de destaque na educação. Eles ajudavam na educação dos filhos dos atenienses.
né? Muitos escravos eram prisioneiros de guerra, então eram nobres que tinham conhecimento, sabiam ler e escrever e ensinavam aos filhos dos moradores de Atenas. Foi justamente em Atenas onde foi criado o regime democrático, onde o governo do povo, né, que significa democracia, a população tinha o direito de escolher, mas em Atenas só quem tinha o direito de participar da assembleia, da escolha, eram os cidadãos atenienses, ou os eupátridas. Aí vamos ver aqui Esparta. Em Esparta era diferente, né? A principal atividade econômica era a agricultura e lá se privilegiava o treinamento do corpo. Os jovens só aprendiam a escrever e ler o básico. O principal era o treinamento militar para serem bons guerreiros, né? Dessa forma, o cidadão espartano deveria ser forte e resistente para as batalhas militares. Por isso que era uma cidade bastante guerreira e que ganhou várias batalhas, né? A educação das mulheres era rigorosa e buscava desenvolvê-la física e psicologicamente. As mulheres espartanas tinham representatividade nas reuniões políticas, cuidavam do patrimônio da família e disputavam modalidades específicas nos esportes. Elas participavam dos jogos e dos esportes locais. E a sociedade de Esparta era dividida também em 3 grupos ou camadas sociais. O primeiro grupo era